Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto nessa noite e queremos agradecer ao Senhor por mais uma semana que Ele nos deu. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Essa semana que se inicia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele venha abençoar os nossos planos, os nossos projetos, em nome do Senhor Jesus, amém? Convidamos aos irmãos a adorar o Senhor conosco essa noite. Convide a sua família, os seus amigos, encaminhe esse vídeo para eles também adorar o Senhor conosco, amém? Que o Senhor seja adorado nessa noite, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Que nós venhamos adorar o nome desse Deus maravilhoso, amém? Aleluia! Então feche os seus olhos nessa noite e adore o nome do Senhor conosco, aleluia! Bendito seja o teu nome, Jesus. Exaltado seja o teu santo nome nessa noite. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração essa noite. Aleluia, aleluia. Aqueles que estão esquecidos, Pai, pelos becos desse Brasil, desse mundo afora. Nós te pedimos essa noite, Espírito Santo de Deus, alcança-os essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que eles venham sentir o teu toque,
que eles venham sentir a tua presença, aleluia, que eles venham se achegarem a ti, Pai, com o coração quebrantado, porque a tua palavra diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resistirá, aleluia, aleluia. Então, Jesus, essa noite, Pai, aqueça os corações, Pai, aqueles que estão tristes, que estão desanimados, que estão enfraquecidos na fé. Que essa noite o Senhor vá de encontro, Pai, com cada um dos teus filhinhos essa noite, Pai. E que o Senhor alcance, Pai, e traga-os para perto de Ti, Jesus. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e te pedimos nessa hora, fale conosco através da Tua palavra, aquilo que o Senhor deseja falar, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar essa noite. Eis-nos aqui, Senhor, fale conosco, Pai. Nós estamos com nosso coração aberto, Jesus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco essa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela em fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aleluia. Senhor Deus e Pai, essa é a Tua palavra nessa noite, e nós te pedimos que o Senhor venha e fale aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Então nós estamos aqui para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações essa noite, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, e que a Tua palavra caia numa terra fértil essa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Mefibosete era filho de Jonatas, e para os irmãos entenderem um pouco a história, Jonatas era filho de Saul, rei de Israel. Então Jonatas, ele era o príncipe, porque ele era filho de um rei. E a Bíblia vai nos contar que Saul, ele perde o trono para Davi. E no combate dos soldados de Davi com os soldados de Saul, Jonatas e Saul perdem a vida nesse combate. E quando a notícia chega ali no palácio de que Jonatas e Saul estavam mortos, a Bíblia nos diz que a ama, a babá, pega o menino por nome Mefibosete. Ele era uma criança de 5 anos, e ali ela correndo na pressa para fugir, porque na época o costume era, quando o rei que ganhava o trono, os soldados do rei iam na frente, e todos da linhagem do rei que estava antes no trono eram todos mortos, não ficava ninguém, para que mais na frente não tivesse uma briga pelo poder. Então eles matavam todos da linhagem do rei anterior. E a Bíblia diz que quando a Bíblia não é bem clara, mas os historiadores contam que ela pega o menino de 5 anos e ali na correria, para que ele não fosse pego, para que eles não matassem aquela criança, ela corre para colocar ele numa carruagem. Mas quando ela coloca ele na carruagem, o menino cai e ali ele quebra, os 2 pezinhos daquela criança são quebrados.
e ele fica manco. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa terra de ninguém, ou um lugar sem pasto, uma terra seca, aonde não existe quase nada. E eu fico imaginando uma criança, neto de rei, filho de um príncipe, criado no palácio e agora tendo que viver numa terra de ninguém, numa terra que ninguém dava nada, que ninguém queria ir para lá. E Lodebar significa isso, terra de esquecimento, terra de dor. Mas, irmãos, aqui nós vemos que mesmo nesse lugar, Deus ali, ele prepara a casa de Maqui, para que ele acolhesse Mefibosete, para que ele cuidasse daquela criança. E ali Mefibosete cresce naquele lugar, naquela cidade esquecido. Ninguém lembrava dele ali. E aqui a gente vê que acontece uma pausa na vida dessa criança. E os capítulos anteriores da Bíblia, que você vai pegando no capítulo 5, capítulo 6, o 7, o 8, ali a Bíblia ela começa a contar que Davi assumiu o trono, ela começa a contar das vitórias de Davi, das conquistas de Davi, Davi levando a arca da aliança de volta, mas Mefibosete fica esquecido. E também isso acontece nas nossas vidas. Talvez também aconteceu o mesmo com você que está nos assistindo essa noite. Talvez alguém quebrou tuas pernas. Talvez você foi ferido com palavras duras, com palavras amargas. E por causa de palavras de algumas pessoas você está aí. Você cantava, você pregava. Mas hoje você se encontra aí esquecido. Assim como estava Mefibosete ali esquecido, ninguém lembrava dele, ninguém falava mais dele. Parecia que os sonhos de Mefibosete tinham acabado. E muitas vezes também acontece na nossa vida. Parece que os nossos sonhos acabaram. Parece que as promessas que Deus tinha, que estava tudo encaminhado para acontecer de bom na nossa vida, parece que Deus se esqueceu. E assim como na vida de Mefibosete, acontece conosco também. A gente fica esquecido, parece que dá uma pausa nos nossos sonhos, parece que nada mais acontece. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Deus não se esquece das promessas que Ele fez para mim e para você. Os sonhos que Deus tem para nós, eles vão se cumprir. E no capítulo 9 de 2 Samuel, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Davi, o rei Davi, certo dia estava ali no palácio e ele se lembra, aleluia, da aliança que ele fez com Jonatas. Lá em 1 Samuel, no capítulo 20, no versículo 15, Davi, antes de Jonatas morrer, a Bíblia diz que Davi e Jonatas, eles tinham um amor de irmão. Muitos pegam essa passagem para distorcer a palavra de Deus, mas Davi e Jonatas tinham um amor de irmãos. E Davi fala, eu me lembrei da aliança que eu fiz com meu amigo Jonatas. E a Bíblia diz que ele chama Ziba, que era um antigo dos servos de Saul, que ficou no palácio. E ele pergunta para Ziba, por acaso ainda existe alguém da linhagem de Saul? Para que eu venha usar de misericórdia para com ele? E uma coisa, irmãos, que a gente vê, está escrito, está lá em 2 Samuel 9. Você pode estar lendo essa passagem. Davi pergunta para Ziba, tem alguém ainda da casa de Saul? Porque antes de Jonatas morrer, Jonatas
faz um pedido para Davi. Ele fala: Davi, não extermina a minha descendência. Porque Jonatas sabia, Deus já tinha separado Davi como rei. Mas Saul, no entanto, não queria deixar o trono, como você conhece a palavra. Depois você pode estar lendo. Mas Davi, em nenhum momento, Davi nunca quis matar Saul, nunca quis matar Jonatas. Mas os soldados de Davi, eles matam Jonatas, eles matam Saul e matam o outro filho de Saul também, chamado de Isbosete. Mas se você pegar a passagem, a palavra e ler, Davi fica revoltado com os soldados dele que matam o rei Saul, que mata Jonatas, seu amigo, e que mata Isbosete. E a Bíblia diz que Davi manda os seus soldados matarem esses soldados que mataram a família real. Davi era genro de Saul, ele era casado com a filha de Saul. Então Davi nunca quis matar Saul, porque quando ele pegou Saul ali, pode ver que os soldados dele dizem que o teu inimigo está em tuas mãos. Mas aí o rei Davi diz: eu não vou tocar no ungido de Deus. E Davi não mata Saul, então ele não tinha esse desejo. E aqui nós vemos essa passagem, irmãos, de 2 Samuel 9. É muito triste porque a gente vê quando Davi fala: existe alguém ainda da casa de Saul? E Ziba responde para ele: sim, meu senhor. Ainda existe um jovem chamado Mefibosete. E Davi pergunta onde ele está. E ele diz: ele está em Lodebar. E ele fala: mas ele é aleijado, ele é manco dos pés. E daí eu fico pensando, irmãos, o tempo todo, esses anos todos se passaram, e Ziba sabia da situação de Mefibosete. Ziba sabia que Mefibosete estava em Lodebar. Ziba sabia que ele estava com os pés quebrados, que ele estava sofrendo. Mas Ziba, no entanto, irmão, Ziba não fez nada para ajudá-lo. E quantas vezes também não acontece conosco? As pessoas, elas sabem do nosso sofrimento, elas sabem da nossa dor, elas sabem das nossas necessidades, mas elas não têm coragem de nos ajudar. E então o rei Davi fala: manda buscá-lo, aleluia. E Ziba diz, irmãos, como acontece? Ziba fala: mas ele é manco, ele é coxo. Mas Davi não estava perguntando para Ziba como ele era. E a mesma coisa acontece com a gente nos dias de hoje. A gente vê as pessoas, elas só querem apontar o nosso defeito. Alguém fala: olha, você viu a missionária Fran? Você viu ela prega, ela canta? Aí a pessoa fala: vi, mas aquela dali, olha, no passado, você viu o missionário Maurício, como ele é um homem de Deus? Vi, mas o passado dele, se você souber. Você viu o irmão Raimundo, como ele está firme na igreja? Vi, mas você viu a família dele, como é? É sempre assim, irmãos. Eles olham para nós, mas eles não enxergam o que está em nós de bom. Eles querem buscar o nosso passado, apontar o nosso defeito. Davi não estava perguntando para Ziba se ele era manco, se ele era coxo. Davi perguntou apenas se ainda existia alguém. E ele diz: existe. E Davi então fala: vão buscá-lo, aleluia. Vão buscá-lo, porque Mefibosete é neto de rei, é filho de príncipe, ali não é o lugar dele, aleluia.
E a Bíblia diz que Davi manda a carruagem e manda buscar Mefibosete de volta para o palácio, aleluia. E quando Mefibosete ali, ele entra no palácio, eu fico imaginando ali, ele lembrando da cena que ele saiu dali quando ele era um bebê, quando ele era uma criança de 5 anos, com os pezinhos quebrados, imagina a dor que aquela criança sentiu, saindo dali fugido, com medo de morrer. E passou todos esses anos numa terra de ninguém, ali sofrendo. Mas ali quando ele entra, a Bíblia diz que quando ele vê o rei Davi, ele se curva diante do rei. E o rei Davi diz para ele: não temas, Mefibosete, aleluia. Porque eu não te chamei para te matar, eu chamei aqui, porque hoje eu vou restituir na sua vida tudo que era teu, aleluia. Tudo que era seu eu vou devolver para você. E a Bíblia diz que Davi chama Ziba e fala para ele: olha, a partir de hoje, você e os seus filhos. Ziba tinha 15 filhos, ele fala: vocês vão ser servo de Mefibosete. Então o que eu aprendo com essa palavra? Que você que está aí do outro lado, que você vê as pessoas passando por uma necessidade e você não ajuda ela, cuidado, porque amanhã você pode se tornar servo dessa pessoa. Porque Ziba, ele não fez nada para ajudar Mefibosete. Mas quando Mefibosete é restituído e volta para o palácio, Ziba se torna servo, a casa de Ziba se torna servo de Mefibosete, aleluia. E Deus restitui na vida de Mefibosete tudo aquilo que era dele por direito. Davi entrega para ele, Davi entrega as terras, Davi entrega os campos. E Davi fala para Ziba: você vai trabalhar para que não falte nada na casa do seu Senhor, aleluia. Então Deus faz isso. Então não importa onde você está. Talvez você está aí no lugar esquecido. Talvez assim como Ziba, aconteceu alguma coisa durante a tua trajetória que você parou, que você desanimou. Talvez alguém quebraram tuas pernas, mataram os teus sonhos. Talvez você tinha sonho de cantar, de pregar, mas por causa de palavras de algumas pessoas, os teus sonhos foram interrompidos. Os teus sonhos tiveram uma pausa. Mas eu quero dizer nessa noite para você que o rei manda te chamar. Assim como o rei manda chamar Mefibosete do lugar esquecido, um lugar que ninguém dava nada. Os anos se passavam e Mefibosete ali, ele pensava: poxa, ninguém mais se lembra da linhagem de Saul, só eu fiquei, mas todos esqueceram de mim. Mas a Bíblia diz que um certo dia o rei, aleluia, ele se lembra de Mefibosete. Então, nessa noite, Deus, ele se lembra de você. Você que está aí, talvez você está nas drogas. Você está aí no presídio com o celular na mão nos assistindo, aleluia. O rei manda te chamar nessa noite. Se volte para Deus nessa noite. Volte para os braços do Senhor, para o palácio do Senhor, para a presença de Deus. O rei, ele te chama. Talvez você está aí esquecido pelo homem. Talvez o homem, o teu antigo pastor, não se lembra de você. Pessoas que já estiveram do teu lado. Assim como Ziba esteve ao lado de Mefibosete, ele sabia da existência daquela criança. Ele sabia que ele passava por necessidade, mas em nenhum momento ele fez nada para ajudar. Mas o rei se lembra de Mefibosete
E o rei manda buscá-lo para se assentar na mesa de volta com ele. E a Bíblia diz que Davi manda colocar uma capa, colocar um anel no Mefibosete de volta. E ele fala: você é neto de rei. Aqui é o teu lugar. Então essa noite, aleluia, por mais que você fale: eu estou aqui, eu estou esquecido. Mas nessa noite, o Rei Jesus Cristo, aleluia, ele se lembra de você. Rei Mefibosete, aleluia. Você que está aí do outro lado, triste, cabisbaixo, e você fala: eu sou um Mefibosete. Quebraram minhas pernas um dia. Um dia eu estava numa igreja. Um dia eu estava na frente do louvor, eu estava na frente do ministério, mas quebraram minhas pernas, mataram os meus sonhos. E hoje eu estou aqui esquecido. Mas o homem pode ter esquecido de você, mas Deus não se esquece de você. E essa noite ele te chama: levante de onde você está. A Bíblia diz que Mefibosete se levanta e ele vai de encontro com o rei. Então se levante de onde você está essa noite. Talvez você está aí na situação, você está no mundo das drogas e você não tem mais força para voltar. Mas essa noite o rei te chama: se levante. Aleluia. Levante desse vale onde você está. Se levante, se coloque de pé. Diga para Deus que você quer de novo estar na presença dele. Porque o rei, ele não se esqueceu de você. O mundo se esquece de nós. O mundo nos despreza. Mas o rei não se esquece de nós. Ele não se esquece de você. Aleluia. Então se coloque de pé essa noite. Se levante, erga a sua cabeça. Deus está te chamando de volta. Venha. Irmãos, tem muitos Mefibosetes por aí perdidos. Tem muitos Mefibosetes por aí abandonados. Tem muitos Mefibosetes por aí esquecidos. Então que nessa noite, que nós não sejamos como Ziba, que quando lembrou de Mefibosete, foi para dizer que ele era manco, que ele era coxo. É como se ele dissesse para o rei: por que o Senhor vai se preocupar com ele? Obrigada. Por que o Senhor vai se preocupar com ele? Licença. Ele é apenas um aleijado. Mas para o rei, Ziba era alguém que tinha valor. Então você é alguém que tem valor. Você tem valor para Deus. Aleluia. Por mais que para a tua família, para o teu antigo líder, não se lembra de você, mas Deus se lembra de você. Para Ele você tem valor. Então que nessa noite nós sejamos casa de Maqui para esses Zibas que estão aí perdidos, que estão no mundo das drogas, que estão aí desanimados, longe da presença do Senhor. Que nós possamos ser como Maqui, que acolhe. Não foi a única vez. Nos capítulos anteriores, a Bíblia diz que Maqui também já socorreu o rei Davi. Então que nós sejamos como Maqui, que acolhe aqueles que estão afastados, que estão desanimados, que estão esquecidos, que a sociedade não se lembra mais de você. Talvez nem o IBGE sabe que você existe. Mas eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus, aleluia, que Ele sabe que você existe, que Ele se lembra de você.
Então que essa noite você se sinta fortalecido. Que essa noite você se levante de onde você está. E que você busque ao Senhor. E que você se volte para o palácio do rei, aleluia. Porque o rei, ele te chama essa noite. E o Senhor diz, vinde a mim. Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então deixa Jesus cuidar de você, irmão. Deixa Jesus curar suas feridas, curar suas dores, as mágoas que você tem do passado, essa ferida que ainda está aberta, que você ainda se lembra de como te magoaram, de como feriram você, feriram os teus sentimentos. Talvez você é aquela pessoa ferida e você pensa que todo mundo que você se aproxima vai ferir você de novo. Mas essa noite eu quero dizer para você que ainda existe alguém que se preocupa com você. Aleluia. Que existe um Deus que te ama. Que existe um Deus que se preocupa com você. Um Deus que quer salvar você. Aleluia. Um Deus que quer você de volta. Do jeito que você está. Aleijado, manco, coxo. Mas Ele te aceita como você é. Aleluia. Ele não está perguntando como você está. Ele só está dizendo, vem. Vem, Mefibosete, aleluia. Vem que eu estou aqui com os braços abertos te esperando. Eu estou aqui esperando você. Então se volte para Deus essa noite. Volte para Ele. Busque a presença dEle onde você está. E talvez você diga, mas eu não tenho vontade de ir para a igreja nenhuma mais. E eu não estou falando para você procurar igreja. Eu estou falando para você se voltar para Jesus. Amém? Se volta para Ele nessa noite. Entregue a sua vida diante dEle. Amém? E o Senhor vai cuidar de você. Então você que está aí nos assistindo, aqui embaixo na descrição do vídeo, nós vamos deixar o nosso WhatsApp. E você pode entrar em contato conosco. Deixa a gente ser a casa de Maqui para você. Deixa a gente cuidar de você, cuidar da sua alma. Cuidar dessas feridas que estão aí abertas em você. Nós queremos ser como a casa de Maqui. Queremos cuidar de você. Porque o nosso objetivo aqui, irmãos, é que você seja salvo. É que você se volte para Deus. Porque não é mais tempo de você estar afastado. É tempo de você se voltar para Deus. De você voltar para a presença do Rei. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então se nessa noite você sentir o desejo no teu coração de se voltar para Deus, entre em contato conosco. E eu, meu esposo, nós vamos estar orando por você. Vamos estar cuidando de você, cuidando da tua alma. Para no dia que Jesus voltar, aleluia, no dia que a trombeta tocar, você esteja preparado para subir com o noivo nos ares, ao encontro do noivo. Esse é o nosso objetivo aqui no nosso canal. É que nós venhamos alcançar milhares e milhares de almas, milhares e milhares de Mefibosetes que estão aí desprezados, esquecidos. Esse é o nosso objetivo. É por isso que nós pedimos para os irmãos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, com aqueles que você sabe que estão afastados e que pensam que estão desprezados, que não tem mais ninguém que queira cuidar deles. Fala para eles que existe alguém que se preocupa com eles, que quer cuidar deles. Amém?
Então que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família nessa noite. Que essa palavra ela possa ter tocado o seu coração e que o Espírito Santo de Deus confirme ela no seu coração. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família no decorrer dessa semana. E que você, irmão, que está aí do outro lado, seja como Maqui. Vá atrás dos Zibas, dos Mefibosetes que você conhece, que estão longe de Deus. Busque eles com a presença. Porque se você e eu, se nós não conseguirmos amar os nossos irmãos, a quem nós vemos, a palavra de Deus diz, como vamos amar a Deus que nós não vemos? Então ame essas pessoas. Busque eles para perto de Deus de novo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo culto. Deus abençoe.